Fala galerinha, bom demais, é isso aí. Bom, estamos aqui de novo para mais uma leitura, nosso 18º vídeo da série Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Esse é o livro, galera. Então vamos lá, vamos ver quando é que a gente termina isso aqui, quantos vídeos a gente vai terminar, hein? Vamos direto à leitura então, sem enrolações. Problemas P são oportunidades CP. Esta experiência também me ensinou outro poderoso paradigma da interdependência. Ele diz respeito ao modo como encaramos os problemas. Passamos meses tentando evitar o problema, vendo nele uma fonte de irritação, uma pedra no caminho e desejando que, de algum modo, ele desapareça. Ele desapareça, né? Seria o português correto. Está escrito errado. Mas, como vimos, o próprio problema criou a oportunidade para a construção de um relacionamento mais profundo, que nos deu condições para trabalhar em conjunto, como uma equipe forte e complementar. Acredito que, em uma situação interdependente, cada problema P é uma oportunidade CP, uma chance de abrir uma conta bancária emocional que afete significativamente a produção interdependente. Quando os pais encaram os problemas dos filhos como oportunidades para melhorar o relacionamento e não como coisas irritantes e cansativas, a interação entre pai e filho muda completamente. Os pais ficam mais disponíveis até que se excitam com a profunda compreensão e o auxílio que prestam aos filhos quando estes vêm a eles com algum problema, em vez de pensarem: "Oh, não, mais um problema?" Seu paradigma é: eis aqui uma grande oportunidade para ajudar meu filho e investir em nosso relacionamento. Muitas interações passam do transacional para o transformacional e fortes laços de amor e confiança são criados quando os filhos percebem que os pais valorizam seus problemas e sua existência como indivíduos. Este paradigma é poderoso também no mundo dos negócios. Uma cadeia de lojas de departamentos que opera com este paradigma criou fortes vínculos de lealdade com os consumidores. Sempre que o cliente chega à loja com um problema, não importa se pequeno ou grande, o funcionário vê imediatamente a oportunidade de melhorar o relacionamento com o consumidor e responde demonstrando uma disposição sincera para resolver o problema, de modo a deixar o cliente contente. Eles tratam os consumidores com tanta graça e respeito, cuidam tão bem do caso, que a maioria dos consumidores sequer pensa em ir a outro lugar. Ao reconhecer que o equilíbrio P/CP é fundamental para a eficácia em uma realidade interdependente, conseguimos valorizar nossos problemas, ao considerá-los oportunidades para aumentar a CP. Os hábitos da interdependência. Tendo o paradigma da conta bancária emocional em mente, estamos prontos a passar para os hábitos da vitória pública, do sucesso no trabalho com outras pessoas. Ao fazer isso, vamos ver que esses hábitos agem juntos para criar a interdependência efetiva. Também veremos o quanto continuamos presos a outros padrões de pensamento e comportamento. Além disso, veremos em um nível mais profundo, ainda que a interdependência eficaz só pode ser conquistada por pessoas verdadeiramente independentes. É possível atingir a vitória pública com as técnicas populares de ganha-ganha nas negociações, ou a técnica de atenção mediativa e de criação de soluções, que se concentram na personalidade e se afastam da base vital do caráter. Agora vamos nos concentrar em cada um dos hábitos da vitória pública em profundidade. Hábito 4. Pense. Ganha, ganha. O hábito 4 está escrito assim. Hábito 4. Ganha, pense, ganha, ganha. Bom, vamos ver o que ele quer dizer com isso. Princípios da liderança interpessoal. Guardamos a regra de ouro na memória.
Está na hora de colocá-la em prática. Edwin Marquand. Para quem não sabe o que é a regra de ouro, está em outros livros, do Napoleão Hill, por exemplo. A regra de ouro, isso aqui não está no livro, tá, gente? A regra de ouro é: faça aos outros o que você gostaria que fizessem a você. Então essa é a regra de ouro dentro das relações pessoais ou até profissionais. A regra de ouro vale muito em qualquer lugar. Então aqui o cara diz, né? Esse Edwin Markham, ele fala: guardamos a regra de ouro na memória. Está na hora de colocá-la em prática. Verdade. Certa vez fui convidado para trabalhar em uma companhia cujo presidente estava muito preocupado com a falta de colaboração entre as pessoas. Nosso problema básico, Stephen, é que elas são egoístas, falou. Não desejam cooperar. Sei muito bem que poderíamos produzir muito mais se as pessoas cooperassem. Você pode nos ajudar a desenvolver um problema de relações humanas que resolva o problema? Seu problema está nas pessoas ou no paradigma? Eu perguntei. Veja por você mesmo, foi a resposta. Foi o que fiz. E descobri que havia mesmo muito egoísmo, falta de disposição para cooperar, resistência à autoridade, atitude defensiva. Dava para ver que o saldo negativo da conta bancária emocional havia criado uma cultura de desconfiança, mas voltei à questão. Vamos analisar a situação em profundidade, sugeri. Por que seu pessoal não coopera? Qual a recompensa pela falta de cooperação? Não há recompensa pela falta de cooperação, assegurou. As recompensas são muito maiores se eles colaborarem. São mesmo? Perguntei. Atrás de uma cortina na parede do escritório do meu interlocutor havia um quadro. Nele, vários cavalos de corrida estavam alinhados na pista. No lugar do focinho de cada cavalo constava o de um gerente da empresa. No final da pista havia um pôster maravilhoso das Bermudas, uma foto idílica com o céu azul, nuvens passando e um par romântico andando de mãos dadas em uma praia de areia branca. Uma vez por semana, esse homem reunia os auxiliares no escritório e falava de cooperação. Vamos trabalhar juntos, ganharemos mais dinheiro se fizermos isso. Depois ele abria a cortina e mostrava o quadro. Muito bem. Quem vai ganhar a viagem para as Bermudas? Ele estava dando uma no cravo e outra na ferradura. Era o mesmo que dizer: as demissões continuarão até que o moral suba. Ele desejava a cooperação. Queria que seu pessoal trabalhasse em equipe, compartilhasse as ideias, para que todos se beneficiassem com o esforço, mas ele estava estimulando a competição. O sucesso de um gerente significava o fracasso dos outros. O problema daquela companhia, assim como muitos problemas entre as pessoas na vida pessoal, familiar e demais relacionamentos, resultava de um paradigma inadequado. O presidente estava tentando conseguir os frutos da cooperação por meio do paradigma da competição, e quando isso não deu certo, ele quis impor uma técnica, um programa, um antídoto, finalmente, fulminante para obrigar o pessoal a cooperar. Mas não é possível mudar os frutos sem mudar as raízes, trabalhar em cima das atitudes e dos comportamentos sem lidar com as folhas. Assim, o foco foi dirigido para a obtenção da excelência pessoal e profissional, de uma maneira inteiramente diferente, desenvolvendo sistemas de recompensa e informação que reforçavam o valor da cooperação. Não importa se você é porteiro ou presidente da companhia, no momento em que passa da independência para a interdependência, em qualquer função que exerça, você assume o papel de liderança. Encontra-se em posição de influenciar outras pessoas. O hábito da liderança interpessoal eficaz é: pensa, ganha e ganha. 6 paradigmas da interação humana. Ganha/ganha não é uma técnica, mas uma filosofia completa de interação humana. Na verdade, é um dos 6 paradigmas da interação. Os paradigmas são ganha/ganha, perde/perde, ganha/perde, ganha,
perde barra ganha e ganha barra ganha ou nada feito. Para vocês entenderem como está escrito assim. Tá. Vamos lá. Ganha barra ganha. Acho que antes da barra é uma pessoa, depois da barra é outra pessoa. Isso que ele quer dizer, né? Vamos lá. Ganha barra ganha é um estado de espírito que busca constantemente o benefício mútuo em todas as interações humanas. Ganha barra ganha significa entender que os acordos e as soluções são mutuamente benéficos, mutuamente satisfatórios, com uma solução do tipo ganha barra ganha, todas as partes se sentem bem com a decisão e comprometidas com o plano de ação. Ganha barra ganha vê a vida como uma cooperativa, não como um local de competição. A maioria das pessoas acostuma-se a pensar em termos de dicotomias, forte ou fraco, duro ou mole, perder ou vencer, mas esse tipo de pensamento tem falhas estruturais. Ele se baseia no poder ou na posição, e não nos princípios. Ganha-ganha se baseia no paradigma de que há bastante para todos, que o sucesso de uma pessoa não é conquistado com o sacrifício ou a exclusão de outra. Ganha-ganha é a crença na terceira alternativa. Não se trata do meu jeito ou do seu jeito, e sim do jeito melhor, superior. Segundo, ganha-perde. Uma das alternativas a ganha-ganha é a ganha-perde. O paradigma da corrida para as bermudas. Ele diz: se eu ganhar, você perde. Em termos de estilo de liderança, ganha-perde adota a abordagem autoritária. Eu sigo em frente, você fica para trás. As pessoas que seguem o ganha-perde são propensas a usar posição, poder, cargo, coisas ou sua personalidade para avançar. Muita gente foi criada dentro de uma mentalidade ganha-perde desde o nascimento. A força inicial e mais importante em ação é a família. Quando um filho é comparado ao outro, quando a paciência, a compreensão ou o amor são dados ou negados com base nessas comparações, as pessoas vivem dentro do pensamento ganha-perde. Sempre que o amor é dado condicionalmente, quando alguém tem de trabalhar pelo amor, o que está sendo comunicado a elas é que não são dignas de amor e não possuem valor intrínseco. Os valores não se encontram no fundo delas, e sim fora. Perdão, gente. Existem na comparação com outras pessoas ou com determinada expectativa. O que acontece com uma mente jovem e um coração tenro, altamente vulnerável, altamente dependente do apoio e da afirmação emocional dos pais, quando se depara com o amor condicional? A criança acaba sendo moldada, formada e programada conforme a mentalidade do ganha-perde. Se eu for melhor do que meu irmão, meus pais vão me amar mais. Meus pais não gostam de mim como gostam de minha irmã. Eu não valho nada. Outro grupo poderoso no esforço dessa tendência é o círculo de amizades. Uma criança primeiramente busca a aceitação por parte dos pais, depois dos companheiros, sejam irmãos ou amigos. E todos nós sabemos como os companheiros podem ser cruéis de vez em quando. Eles frequentemente aceitam ou rejeitam totalmente com base em suas expectativas e normas, fornecendo mais elementos para o ganha-perde. A vida acadêmica reforça o roteiro do ganha-perde. A curva da distribuição normal diz basicamente que você teve um A porque outra pessoa teve um C. Ela interpreta o valor de um indivíduo através da comparação com os outros. Nenhum reconhecimento é dado para o valor intrínseco. Todos são definidos intrinsecamente. Ah, que bom encontrá-la aqui nesta reunião de pais e mestres. Você deve estar realmente orgulhosa de sua filha Caroline. Ela está entre os 10 primeiros da classe. Isso me deixa feliz. Mas seu filho, o Johnny, tem problemas. Ele está entre os últimos. É mesmo. Mas
Isso é terrível. O que podemos fazer a respeito? O que este tipo de informação comparativa deixa de informar é que talvez Johnny esteja se esforçando ao máximo enquanto Caroline não precisa se dedicar muito, mas as pessoas não são avaliadas em comparação com seu potencial ou com o uso de sua capacidade atual. Elas são avaliadas em comparação com outras pessoas, e as comparações carregam consigo valores sociais. Elas abrem as portas para oportunidades e as fecham. A competição não é cooperação. A competição, não a cooperação, está no centro do processo educacional. A cooperação, na verdade, normalmente está associada à desonestidade. Outro fator poderoso é o esporte, principalmente para rapazes cursando o ensino médio ou a universidade. Eles, com frequência, desenvolvem o paradigma de que a vida é um grande jogo, um jogo decisivo onde alguns ganham e outros perdem. Ganhar é vencer no esporte. Outro agente é a lei. Vivemos em uma sociedade litigiosa. A primeira coisa que as pessoas pensam quando estão com problemas é em processar alguém, levar a pessoa aos tribunais, vencer à custa do outro. Mas as mentes defensivas não são criativas nem capazes de cooperar. Certamente necessitamos das leis. Do contrário, a sociedade se deterioraria. Elas garantem a sobrevivência, mas não criam sinergia. Na melhor das hipóteses, resultam em compromisso. A lei se baseia no conceito de adversário. A tendência recente de encorajar os advogados e as escolas de direito para se concentrarem na negociação conciliatória e nas técnicas de ganha-ganha, além do recurso dos tribunais privados, pode não fornecer a solução final, mas, sem dúvida, reflete uma consciência melhor do problema. Certamente há espaço para um pensamento ganha-perde, em situações verdadeiramente competitivas e de pouca confiança mútua, mas a maior parte da vida não é competitiva. Não precisamos viver cada dia competindo com o cônjuge e os filhos, colegas de trabalho, vizinhos e amigos. Quem está ganhando no seu casamento? É uma pergunta ridícula. Se as pessoas não estão ganhando, as duas estão perdendo. A maior parte da vida se desenrola em um contexto interdependente. Não independe. Muitos resultados desejados dependem da cooperação entre você e os outros, e a mentalidade ganha-ganha é uma disfunção da cooperação. Perde-ganha. Algumas pessoas estão programadas ao contrário. Perde, ganha. Eu perco, você ganha. Vá em frente, faça o que quiser comigo. Pise em mim de novo, todo mundo faz isso. Sou um fracassado, sempre serei um fracassado. Sou pacífico, faço qualquer coisa para manter a paz. Perde-ganha é pior do que ganha e perde. Pois não tem padrões, nada de exigências, expectativas ou visão. Pessoas que pensam em perde-ganha normalmente preferem ceder e concordar. Elas buscam sua força na popularidade ou na aceitação. Têm pouca coragem para expressar seus sentimentos e opiniões e se intimidam facilmente com a força de referência alheia. Em termos de negociação, perde-ganha leva o nome de capitulação, ceder ou desistir. Em estilo de liderança, permissividade ou indulgência. Perde-ganha significa ser bonzinho, mesmo que os bonzinhos cheguem por último. As pessoas do tipo perde-ganha adoram outras pessoas perde-ganha, porque se identificam com elas, amam suas fraquezas e tiram proveito delas. As deficiências alheias complementam sua força, mas o problema é que as pessoas do tipo perde-ganha ocultam muitos sentimentos. Um sentimento reprimido nunca morre, é enterrado vivo e retorna mais tarde, muito pior. Doenças psicossomáticas, especialmente dos sistemas respiratórios, nervoso e circulatório, frequentemente são a reencarnação do ressentimento acumulado.
dos desapontamentos profundos e das desilusões reprimidas pela mentalidade perde-ganha. Raiva ou fúria desproporcional, reações extremadas à menor provocação e cinismo constituem representações das emoções contidas. As pessoas que se reprimem constantemente, incapazes de elevar os sentimentos a um patamar mais alto, descobrem que isso afeta seu amor próprio e acaba por prejudicar a qualidade de seu relacionamento com os outros. Tanto ganha-perde quanto perde-ganha são posições de fraqueza baseadas na insegurança pessoal. A curto prazo, ganha-perde produz mais resultados porque se alimenta da força e do talento considerável das outras pessoas que estão no topo. Perde-ganha é uma posição fraca e caótica desde o início. Muitos executivos, gerentes e pais oscilam de um lado para o outro, como um pêndulo, da falta de consideração ganha-perde para a indulgência do perde-ganha. Quando não conseguem suportar mais a confusão e a falta de estrutura, as expectativas e a disciplina, eles recorrem ao ganha-perde, até que a culpa abale sua postura, levando-os de volta para o perde-ganha. Até que a raiva e a frustração os conduzam outra vez para o ganha-perde. Bem interessante, bem interessante. Bom, perde-perde. Vamos lá. Quando duas pessoas ganha-perde se encontram, ou seja, quando dois indivíduos determinados, teimosos, egoístas interagem, o resultado é o perde-perde. Os dois perdem, os dois tornam-se vingativos e querem ser revanche, ou a vingança. Cegos para o fato de que o assassinato é suicídio e que a vingança é uma faca de dois gumes. Sei de um caso de divórcio no qual o marido recebeu ordem do juiz para vender os bens familiares e dar a metade do apurado para a ex-esposa. Obediente, ele vendeu o carro, que valia $10.000, por 50, dando 25 dólares para a esposa. Quando a mulher protestou, o tribunal chegou à situação e descobriu que ele estava agindo da mesma maneira, sistematicamente com todos os bens da família. Algumas pessoas tornam-se tão centradas no inimigo, tão obcecadas com o comportamento de outra pessoa, que ficam cegas para qualquer coisa que não seja o desejo de prejudicar o outro, mesmo que isso signifique prejuízo para elas. Perde-perde é a filosofia do conflito, a filosofia da guerra. Perde-perde também é a filosofia de uma pessoa altamente dependente, sem orientação interna, que está mal e pensa que os outros também devem ficar assim. Se todos perderem, talvez ser um perdedor não seja tão ruim. É verdade, eu conheço muita gente assim. Ganha. Outra alternativa é simplesmente pensar ganha. Pessoas com a mentalidade do tipo ganha não desejam necessariamente que outras pessoas percam. Isso é irrelevante. Só importa para elas conseguir o que pretendem. Quando não há uma noção de disputa ou competição, ganha é provavelmente a abordagem mais comum para as negociações cotidianas. Uma pessoa com mentalidade ganha pensa em termos de garantir seus objetivos e que os outros se virem sozinhos. Qual é a melhor opção? Entre estas cinco filosofias discutidas até aqui, ganha-ganha, ou ganha-perde, ou perde-ganha, ou perde-perde e ganha, qual é a mais eficaz? A resposta é: depende. Se você ganhar um jogo de futebol, isso significa que o outro time perdeu. Se você cuida de uma filial que se encontra a quilômetros de distância de outra filial, sem que exista qualquer relação funcional entre as duas, você pode escolher a competição do tipo ganha-perde para incrementar os negócios. Entretanto, você não vai querer criar uma situação do tipo ganha-perde como a da corrida das Bermudas, entre aspas, em uma companhia ou um contexto onde necessite do máximo de cooperação das pessoas ou grupos para atingir o máximo de sucesso. Se você valoriza um relacionamento e a questão não é realmente importante, pode preferir a solução perde-ganha.
para valorizar verdadeiramente a outra pessoa em determinadas circunstâncias. O que eu quero não é tão importante para mim quanto o relacionamento com você. Vamos fazer o que você quer desta vez. Pode-se escolher perde e ganha quando o dispêndio de tempo e energia para construir uma vitória de qualquer tipo viola outros valores mais importantes. De vez em quando não vale a pena e pronto. Há circunstâncias em que você deseja ganha e não se preocupa muito com as implicações da vitória para os outros. Se seus filhos estiverem em perigo, por exemplo, você se preocupará apenas marginalmente com as pessoas e circunstâncias. Salvar a vida deles será de importância suprema. A melhor escolha, portanto, depende da realidade. O desafio é saber entender a realidade acertadamente e não aplicar a receita ganha-perde ou qualquer outra receita em todas as situações. A maioria das situações, de fato, faz parte de uma realidade interdependente, e neste caso, ganha-ganha é a única alternativa viável. Ganha-perde não é viável porque, apesar de eu sair aparentemente como vencedor de um confronto com você, seus sentimentos e suas atitudes em relação a mim, bem como o relacionamento, serão prejudicados. Se eu sou o fornecedor de sua empresa, por exemplo, eu saio vencedor em um determinado negócio por ter conseguido impor as minhas condições. Terei conseguido o que pretendia dessa vez, mas você vai querer negociar comigo de novo? Minha vitória a curto prazo representará uma perda a longo prazo, se eu não conseguir novos contratos no futuro. Assim, uma relação interdependente ganha-perde significa, na verdade, perde-perde a longo prazo. Se eu adotar uma postura de perde-ganha, você aparentemente terá conseguido o que quer no momento, mas como isso vai afetar minha atitude no trabalho com você, no cumprimento do contrato, talvez eu não fique muito ansioso para agradá-lo. Quem sabe as marcas da batalha não me acompanhem nas negociações futuras? A atitude negativa em relação a você e sua empresa pode se espalhar quando eu me relacionar com outras firmas do mesmo ramo. Estamos, portanto, novamente no perde-perde. E perde-perde, obviamente, não é algo viável em nenhum contexto. Se eu me concentrar no ganha e nem sequer levar em consideração seu ponto de vista, não haverá base alguma para um relacionamento produtivo. A longo prazo, ambos perderemos, se não houver vitória para os dois. Eis porque ganha-ganha é a alternativa real em realidades interdependentes. Vamos lá, vamos entender por que é. Certa vez trabalhei com um cliente que era presidente de uma grande rede de lojas de varejo e ele me disse: Stephen, esta ideia ganha-ganha parece boa, mas é muito idealista. O mundo dos negócios é duro, realista e não funciona assim. A ganha-perde por todo lado. E se você não jogar esse jogo, vai se dar mal. Certo, falei. Tente então o ganha-perde com seus fregueses. Isso é realista? Bem, não, retrucou. Por que não? Eu perderia meus fregueses? Então, tente o perde-ganha. Entre as lojas, isso é realista? Não. Nenhuma margem de lucro, sem missão. Ao analisarmos as diversas alternativas, ganha-ganha parecia ser a única abordagem realista. Acho que isso vale para os fregueses, admitiu, mas não para os fornecedores. Você é o freguês do fornecedor, falei. Porque não pode aplicar o mesmo princípio? Bem, recentemente negociamos nossos contratos com os proprietários e gerentes do shopping, ele disse. Adotamos uma atitude de ganha-ganha. Fomos abertos, razoáveis, conciliatórios, mas eles consideraram nossa posição fraca e vacilante e impuseram exigências absurdas. Mas por que vocês agiram pensando em ganhar? Por que vocês agiram pensando em ganhar-perde? Perguntei. Desculpa, perde-ganha, perguntei. Não agimos. A ideia era ganha-ganha. Pensei que você tinha dito que eles impuseram absurdos. Foi o que aconteceu. Em outras palavras, vocês perderam. Isso mesmo. E eles ganharam? Certo.
Então, como se chama? Quando ele se deu conta de que chamava de ganha-ganha, o que na verdade era perde-ganha, ficou chocado. E ao examinarmos o impacto a longo prazo do perde-ganha, os sentimentos reprimidos, os valores confusos e o ressentimento guardado depois da transação, concordamos que realmente havia uma perda para as duas partes no final. Se aquele homem adotasse realmente uma atitude ganha-ganha, ele teria mantido o processo de comunicação por mais tempo, ouvido melhor o proprietário do imóvel e depois externado nos seus pontos de vista com coragem. Ele teria continuado dentro do espírito ganha-ganha, até que uma solução fosse encontrada e deixasse ambos satisfeitos. E esta solução está. Esta terceira alternativa teria sido sinérgica. Provavelmente algo que nenhum dos dois havia pensado sozinho. Pois é, minha gente. É interessante a gente entender quando é que a gente está trabalhando no ganha-ganha, no ganha-perde, no perde-ganha. Isso acontece muito com a gente, né? Eu tenho vários clientes e às vezes acontece comigo também. De trabalhar e às vezes acontecer de ter que perder numa determinada ocasião, só que em outra ocasião eu poder ganhar. Às vezes é interessante a gente descobrir isso, né? Muito, muito bom ler esse livro, porque a gente consegue entender várias coisas que a gente vive no dia a dia e muitas vezes a gente não tem nem consciência de que está vivendo isso na nossa vida. É por isso que eu gosto de ler. Ler é alimentar a mente, galera. Então, amanhã eu volto com o 19º vídeo dessa série, né? E vamos pra cima. Falou, galera. Aloha, brigadão. E conto com vocês amanhã. Se gostarem do vídeo, curtam, compartilhem e até mais. Aloha.